Bem-vindos a The Network. Aqui estão os principais temas em debate. O lema das eleições europeias desta vez é diferente, porque o novo Parlamento vai ser fundamental na escolha do Presidente da Comissão Europeia. Tem sido mais assertivo com os novos poderes, rejeitando orçamentos, acordos de proteção de dados e outras legislações, e exigindo um melhor acordo para os europeus. Os críticos dizem que desta vez é assustadoramente diferente, que se trata de politizar a Comissão, que é suposto ser tecnocrática e estar acima dos conflitos políticos, porque os populistas eurocéticos podem controlar a política da UE. Esta talvez seja uma razão para a mobilização e para lutar contra a abstenção. Conosco nesta edição especial, aqui no Parlamento Europeu em Bruxelas, Ashley Fox, eurodeputada britânica, representando os reformistas e conservadores europeus. Peter Umsels, vice-presidente da Juventude Europeia Federalista, e Sonny Kapoor, da organização ideológica Redefine. Bem-vindos. Uma pergunta para todos, começando por Ashley. Estas eleições do próximo mês no Parlamento são diferentes para melhor ou são assustadoramente diferentes? Não acho que exista muita diferença. Penso que a maioria dos britânicos que votam o vão fazer por razões completamente domésticas. Não vão ter em consideração as questões europeias mais amplas. Suspeito que seja esta a realidade de todos os países europeus. Então, Peter, será apenas mais do mesmo? Trata-se apenas de um voto de protesto? É claro que é melhor. É diferente para melhor. As eleições europeias anteriores falharam gravemente. A presença às urnas foi muito baixa. Não havia debate sobre as verdadeiras questões europeias e isso agora mudou. Agora temos os candidatos de primeira linha a levar as políticas que são importantes para as pessoas para o centro do debate político. Então acha que os candidatos de primeira linha vão fazer com que as pessoas votem mais, Sonny? Acho que a crise do euro, que tem acontecido nos últimos 5 anos, e as questões preeminentes da Europa vão fazer com que as pessoas se envolvam mais. Acha que tudo isto vai fazer com que as pessoas estejam ansiosas de votar? Acho que sim, é provável que contribua para a diminuição da abstenção. Mas para muitos eleitores não será um voto de protesto a médio prazo e por isso não há diferença? Foi o que o Ashley disse. Peter, o que acha? É possível levar as pessoas a pensar de forma europeia? Existe certamente um modo para que as pessoas pensem de forma europeia. É preciso perceber que muitas já pensam. Pertenço a uma organização que representa mais de 60 mil cidadãos da Europa que estão profundamente preocupados com estas eleições e acreditam que pode haver uma mudança significativa para melhor. E quanto a esta ideia de que o Parlamento vai ter agora mais a dizer no que toca à eleição do próximo Presidente da Comissão Europeia, tem mesmo esse poder ou acha que o Conselho Europeu vai respeitar a opinião, mas impondo as suas próprias condições? Penso que esta ideia dos candidatos de renome é completamente irrelevante. E quando a maior parte das pessoas for votar, não vão saber quem é o Juncker ou o Schulz. As pessoas do meu círculo eleitoral não ouviram falar deles. Ok, Sonny, qual é a sua opinião? São mais propensas a saber quem são Schulz e Juncker do que a conhecer os termos PPE ou PSE e quais as suas políticas. Existe uma melhoria na associação a um rosto. A uma personalidade? Sim. Peter, outros críticos dizem que isso é politizar a Comissão, que deve permanecer tecnocrática. O que acha? Ainda bem que está a politizar a Comissão. Precisamos de um governo político na União Europeia e isso é algo que não tínhamos no passado. Esta nova forma de eleições pode mudar esse aspecto. Ashley, parece-lhe um superestado? Um pouco, mas acho que é tudo irrelevante para as necessidades das pessoas comuns. E o extraordinário é que os 3 candidatos escolhidos são praticamente idênticos, porque ao fazer-lhes uma pergunta, a resposta será sempre mais Europa. É essa a resposta. Sonny, onde está o verdadeiro poder aqui? Que poder mais tem o Parlamento? Talvez o orçamento? Esse orçamento de 1 bilhão ao longo de 7 anos? Não acho que seja aí que reside o verdadeiro poder, porque a diferença entre o que o Parlamento e a Comissão sugerem é bastante pequena. Acho que, a longo prazo, o Parlamento vai dar legitimidade a todo o projeto europeu. Ainda não se verifica, mas está na direção certa. Tem um longo caminho a percorrer. Peter, o que acha? Se a crítica se manifesta agora, então não há democracia suficiente na União Europeia. A solução não é livrar-se da União Europeia, a solução é fazer avançar a Europa. É isso que estas novas iniciativas estão a tentar fazer. E sobre um dos problemas com o atual Parlamento 60, a proteção de dados?
Houve um acordo que foi derrubado várias vezes. Foi apenas a consequência de um movimento populista ou tratou-se de mostrar o verdadeiro poder do Parlamento, Ashley? Penso que os europeus estavam alarmados com essa questão da proteção de dados. Recebi imensa correspondência sobre o assunto, mas o ponto que gostaria de reforçar é que em toda a União Europeia estas eleições não se vão centrar em nenhuma questão em particular. Nenhum dos três candidatos tem uma verdadeira legitimidade. Quando as pessoas vão votar, não se pronunciam quanto a um ou outro destes candidatos. Sonny, qual é a principal questão que o Parlamento enfrenta agora? Penso que o Parlamento tem de provar a sua coragem. Tem muitos poderes tradicionais e ainda não mostrou que os exerce da forma que as pessoas querem. Como é que vai fazer? Precisa de chegar mais aos cidadãos, tornar mais claro para as pessoas porque é que certos partidos votaram como votaram. E alguns acordos que acontecem à porta fechada precisam de acontecer a céu aberto. Peter, como é que se demonstra que o Parlamento tem realmente poder? Não precisamos de o demonstrar, o Parlamento fala por si só. O atual Parlamento deu um murro na mesa em algumas ocasiões, a questão da proteção dos dados foi uma delas, o orçamento foi outra. Este Parlamento está a reafirmar a sua legitimidade e o próximo precisa de o fazer também, sendo ainda mais representativo dos cidadãos da União Europeia. O Parlamento não conseguiu absolutamente nada quanto ao orçamento. O que fez foi concordar 100% com o que o Conselho queria. O Conselho queria um orçamento da União Europeia menor, falou sem sentido durante algumas semanas e depois cedeu. Eu estou perfeitamente satisfeito com isso. Sonny, qual é a sua opinião? Nesta questão em particular, concordo que o Parlamento não tenha conseguido muito. Mas acho que o poder é novo e vai levar algum tempo até que o Parlamento aprenda a exercê-lo corretamente. E só o tempo dirá se será ou não bem-sucedido. E sobre o perigo da fraca afluência sempre que existem eleições parlamentares? E desta vez pode ser ainda pior, já que vemos cada vez menos pessoas a votar. Essa franja vai ficar ainda mais forte. Não concorda, Peter? Acho que estas crescentes taxas de abstenção são extremamente perigosas. Vimos-o em França e na Holanda. A subida da abstenção significa mais intolerância no sistema político. Temos de nos concentrar não na discussão sobre o que é ou não é, mas no que é preciso mudar. É preciso aumentar as taxas de voto e isso deve mudar. Acha que existe um terreno comum? Pode acontecer o mesmo? Sim, acho que as taxas de abstenção existem porque na Europa não se falam de preocupações reais. Em Bruxelas, fala-se sobre uma união política cada vez maior, o que é irrelevante para o cidadão comum. E em resposta à extrema-esquerda e à extrema-direita, o que é que o sistema político faz? Coloca três candidatos que são completamente idênticos. Ok, Sonny? É algo que já vimos nas eleições municipais, nas nacionais e nas europeias. Não é só na Europa, é um conceito mais amplo, não é algo que pode ser atribuído à Europa por não representar os interesses das pessoas. E quanto aos partidos da franja extremista, estou menos preocupado, porque no final vamos ter uma maioria centrista dos social-democratas e do Partido Popular Europeu. E vamos ter políticas estáveis e sensíveis, como as que vimos na Escandinávia. E se tivermos uma grande surpresa e se essa franja ficar mais forte do que imaginamos, podemos ser surpreendidos, não podemos, Ashley? Podemos. Teremos de lidar com o que o eleitorado decidir e não tenho dúvidas que o EPP e o S e o D não vão ter sucesso porque estes dois grandes grupos estão a oferecer mais do mesmo. Sempre o conceito mais Europa. Eu gostaria de ver a Europa a concentrar-se no livre comércio e a aumentar a prosperidade dos europeus. Rapidamente, numa frase, qual é a importância destas eleições? Porque é que as pessoas devem votar? Os últimos 5 anos têm demonstrado que os problemas nacionais deixaram de o ser. São essencialmente europeus. Os nossos destinos estão interligados. E isso foi demonstrado claramente para toda a gente ver. É esta a nossa oportunidade de expressar a nossa opinião sobre o que as políticas europeias significam. Peter, a sua resposta numa frase? Se quisermos que a União Europeia fale sobre o que importa para as pessoas, é preciso dar-lhe legitimidade para o fazer. Isso só é possível votando e dando um mandato forte ao próximo Parlamento. Ashley, a sua última palavra? Acreditamos que o Estado-nação continua a ser o pilar mais importante da Europa. Que assim continue por muito tempo. Ashley, muito obrigado. Gostaria de agradecer a todos os convidados, Ashley Fox, Peter Rumsels e Sonny Kapoor. Até à próxima em The Network.